Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão pela PASCOM, da Diocese de Floresta, com entrevista aos candidatos e candidatas às eleições municipais, ao Executivo Municipal. Quero também saudar todas as pessoas que posteriormente vão assistir a esse vídeo, né? Paz e bem a todos. A igreja, representada pela Diocese de Floresta, através da Escola de Cidadania, acredita que para consolidar a democracia é necessário a construção de uma política que vise o bem comum, alicerçada na igualdade social e na dignidade coletiva. Por isso, neste momento político crucial para os municípios, promoveu uma ação de escuta das paróquias a fim de entender os anseios das comunidades e fomentar um encontro com os candidatos e candidatas ao Executivo Municipal nesta eleição, de modo a ajudar na escolha da população pelo projeto que mais atenda às suas necessidades. Portanto, mediada pela Comissão Diocesana Eleitoral, estamos realizando uma série de entrevistas sobre as propostas de políticas públicas dos candidatos e candidatas às eleições majoritárias em cada município da Diocese de Floresta, aqueles que aceitaram participar. As entrevistas serão exibidas na íntegra pelo canal de vídeos e demais redes sociais da PASCOM Diocesana de Floresta. As perguntas foram elaboradas coletivamente pela equipe diocesana eleitoral a partir da escuta promovida pela Diocese, nesse caso específico na paróquia município de Petrolândia. E não foram antecipadas as questões aos candidatos. Serão as mesmas perguntas para todos os candidatos e candidatas, que terão um tempo limite de 5 minutos para a resposta. Os vídeos só serão divulgados após concluir as entrevistas de todos os candidatos que aceitaram fazer parte deste projeto. A nossa entrevistada de hoje é a senhora Jane Souza, atual prefeita de Petrolândia e candidata à reeleição pelo PSB, na coligação PSB, Solidariedade, PRTB e DC. Senhora prefeita, uma boa noite e seja bem-vinda à entrevista. A senhora tem 1 minuto para as suas palavras iniciais. Olá, Libânio, olá a todos que nos acompanham, né, nesse momento. Eu estou aqui com uma satisfação muito grande, né, de poder colaborar com esse momento tão importante, né, de decisão para a nossa cidade, né, para o nosso país como um todo. Estou aqui à disposição de todos vocês. Prefeita, conforme expliquei, essas perguntas foram elaboradas a partir da consulta realizada junto às lideranças comunitárias no entorno da paróquia de Petrolândia, né? Portanto, aborda uma série de questões. E eu gostaria de começar pelo tema da segurança pública. Foi colhido durante a escuta, prefeita, que os jovens do bairro Nova Esperança, que estudam no período da noite, voltam para casa de ônibus escolar que os leva para as agrovilas, sem entrar no bairro, obrigando os estudantes a desembarcar na BR e percorrer a pé o trajeto até suas casas por ruas geralmente escuras. Mesmo onde há eletrificação, a manutenção nem sempre ocorre na forma correta. Por causa disso, são inúmeros os casos de assédio relatados. Muitas jovens, inclusive, acabam desistindo da escola por medo. Medo e sensação de que uma queixa não será levada a sério, porque também na delegacia é uma instituição composta só por homens. A referência, inclusive, nesse aspecto, é o desaparecimento da jovem Nayara, ainda não resolvido, apesar de ter ocorrido há mais de 1 ano. Assim, muitos jovens preferem não prestar queixa, aumentando, de certa maneira, a sensação de impunidade e a violência. Diante deste quadro, surge a pergunta: a senhora, num eventual segundo mandato, qual a sua proposta concreta para melhorar a segurança pública de Petrolândia, e em especial as periferias, e nesse caso também em detalhe do bairro Nova Esperança? Muito boa pergunta, Libânio. Vejam só, primeiro, assim, nós queremos fazer a consideração de que lá no bairro Nova Esperança, né, ultimamente nós fizemos todo um trabalho, e tem sido feito em toda a cidade, tanto a área rural quanto aqui no espaço urbano,
um trabalho de recuperação da iluminação pública. Todo o parque de iluminação pública do município foi devidamente estudado antes que nós conseguíssemos resolver, decidir qual seria a solução definitiva. Então, fizemos um estudo sério sobre isso, vimos que ele estava muito defasado, inclusive na sua estrutura mesmo, né? Questão de posteação, né? De todos os acessórios que eram utilizados, do tipo de pétalas nos braços que se usam e tudo mais. Então, a partir desse estudo, nós partimos para a tomada de decisão de qual modelo adotado, né? Nós teríamos nesse sentido. E aí, né, de forma mais barata e com mais eficiência, o município hoje já conta com os equipamentos necessários, né? Nós temos o carro com cesto elevador, que é para proteção do próprio funcionário, tem uma equipe qualificada acompanhada com um técnico, né, que se responsabiliza pelas atividades. Fizemos licitação de carro MUC para que a gente possa atender também naqueles casos mais específicos com relação à altura do poste. E o material também que é comprado hoje, ele é específico para iluminação pública de rua, o que vai garantir uma maior durabilidade, né, uma maior eficiência desse sistema. O bairro Nova Esperança, ele recebeu, ultimamente, esse trabalho realizado em 100% de todos os postos que estão instalados. Então, a situação da claridade naquele local já é bem diferente, né? Isso de pouco tempo para cá, talvez o levantamento das perguntas tenha sido até anterior mesmo a essa implantação do serviço lá. E também, com relação ao transporte, ele atende a uma licitação previamente feita, né, pelo município, numa parceria entre o governo do estado, em se tratando do período da noite, normalmente são estudantes da rede estadual de ensino, né, e a gente faz essa parceria, onde essa licitação atende aos jovens também da rede estadual. Uma rota é traçada, né, e não há também hoje, naquela localidade, uma condição de tráfego, né, de um veículo do tamanho do porte de um ônibus para que se desloque lá por dentro dessas avenidas. O que é que ocorre? O bairro Nova Esperança, ele é um bairro de mais de 20 anos de invasão, e nós estamos tendo esse cuidado de dar essa infraestrutura necessária para que os serviços e a segurança fluam de forma adequada naquela localidade. Né? Hoje nós temos uma situação onde o saneamento básico está sendo feito lá, está estourando todas as ruas, e a gente está vindo passando com a terraplanagem para poder receber o calçamento, ou seja, nas próximas licitações, os veículos eles terão uma condição melhor de transitar por dentro do bairro, né, que até o momento isso não era possível. Né? Então, existe uma série de problemas, né, que existem naquela comunidade, né, e que a gente está sanando agora, né? Iluminação, a questão da pavimentação, que terá que ser num próximo mandato, mas nesse momento a gente está com terraplanagem nas ruas que estão sendo liberadas aos poucos pela obra do saneamento básico, né? E a gente espera com isso resolver muito dessa parte do problema, né, em relação à iluminação, transporte escolar. Concordo que a gente não tem um ambiente mais adequado para atendimento das denúncias, né, principalmente as mulheres vítimas de violência, de agressões, por essa questão da delegacia, e diante disso nós já solicitamos também ao governo do estado a implantação de uma delegacia voltada para o atendimento à mulher, aqui em Petrolândia, com a possibilidade de atender as nossas cidades vizinhas aqui no sertão de Itaparica. Então, nós já temos essa solicitação lá junto ao governo do estado, estamos aguardando que esse pleito seja atendido e vamos continuar brigando por ele. Ressaltando que ainda falta também, né, a complementação da BR, que a gente está aguardando lá, liberação do DENIT, para que a gente possa ver também essa iluminação no sentido BR. Ok. Tranquilo. Prefeita, tem uma outra questão aqui, já é voltada na área da saúde, né? Houveram várias queixas que foram levantadas nessa escuta, de que o município apresenta um quadro, de certa forma, alarmante nesta área. Alto índice de câncer, adoecimentos provocados pela falta de água potável nos assentamentos, a visível poluição do rio, o uso excessivo de agrotóxicos, né? E de forma descontrolada, e também o descarte mal feito das embalagens desses agrotóxicos,
sem que haja um permanente acompanhamento sobre potenciais riscos à saúde. Nesse aspecto, surgiu a pergunta que agora eu vou lhe repassar. O que a senhora pretende, então, numa eventual segunda gestão da senhora, desenvolver em relação à poluição do rio e ao uso dos agrotóxicos? Olha, Libânio, a poluição do rio, né, de uma forma geral, ela não é causada no sentido Petrolândia, né, e acredito que em toda a extensão do nosso rio são, se não me engano, 521 municípios, apenas um, até a última informação que tive, ele é 100% saneado, né, de forma eficaz, de fato. Nosso município já teve 100% de saneamento, né, toda a sua extensão urbana. Hoje, devido a essa questão da invasão, né, que aconteceu aí ao longo dos anos, né, como é o caso do bairro Nova Esperança, e a deficiência que esse sistema que existe, que foi implantado no início da cidade, vem sofrendo, né, por conta das novas construções, por conta do material que foi utilizado, então isso foi perdendo a eficiência. Né? A realidade é que hoje Petrolândia está sendo novamente saneada, né? Tá havendo uma revitalização de todo o saneamento da área urbana, e a gente sabe que isso irá sanar a poluição do rio no que diz respeito àquilo que é local e de esgotamento sanitário. Né? A gente ressalta que existe também a poluição por conta dos próprios usuários. Né? Nós fazemos constantemente limpezas naquelas áreas que são mais voltadas para o turismo, e a gente encontra lá de fraldas descartáveis, a garrafas PET, a tudo que você imagina que o turista, que o usuário, o banhista vai lá e deixa também. Então, a gente precisa enfatizar essa situação no tocante à educação da comunidade como um todo, que com certeza irá contar com a presença maciça do município, desde a escola até as ruas, numa campanha de reeducação para a proteção, de fato, do meio ambiente. Já nessa situação, isso aí é só o começo, eu acho que assim, a questão da educação, que ela deve vir em primeiro lugar, né? Dentro do nosso código de postura tem toda uma questão também voltada para a punição, né? E a gente pretende ampliar, dando conhecimento ao cidadão de todas essas responsabilidades e cobrando esse cumprimento. No tocante aos agrotóxicos, a gente tem toda uma situação mais delicada, porque não depende do município somente, né? Nós seríamos o início de tudo, mas a fiscalização, ela não é por parte do município. Né? A DAGRO e outros órgãos de fiscalização mais acima que fazem tudo isso aí, né? Inclusive, já tivemos aqui várias reuniões chamando a atenção do produtor rural sobre essa responsabilidade que ele tem, né? O descarte, as lojas são as responsáveis pelo recolhimento daquilo que é descarte, então tem toda uma situação que precisa ser encarada inicialmente pelo município, chamando a atenção dos órgãos fiscalizadores nessa situação do agrotóxico, para que seja de fato, isso aconteça aqui no nosso município, de forma a reduzir os danos. Nós sabemos que a realidade ela é bem dura, não acontece como deveria acontecer por conta de uma defasada quantidade de pessoas, né, de profissionais nesses órgãos que deveriam fiscalizar. Isso nós chamamos a atenção por várias vezes, mas sempre temos respostas que não nos são muito agradáveis, né, e o município acaba sofrendo muito na ponta, né, mas nós não temos essa responsabilidade dessa fiscalização e desse controle, mas precisamos sim, enquanto município, fazer a cobrança aos órgãos devidos para que a gente possa ter minimizado esse impacto aí na vida e na saúde das pessoas. Eu sou da área da saúde e já desde bem antes de ser prefeita, nós iniciamos aqui há muito tempo atrás um grupo de estudo com relação a essa questão dos cânceres, de alguns casos de crianças que nasciam com anencefalia, e a gente imagina, sim, que o agrotóxico tem toda uma repercussão nisso, né, e precisamos encontrar, primeiro, a parceria, né, para o estudo, através das universidades, que com certeza serão grandes parceiros nisso. Nós já temos isso aí dentro do nosso planejamento, não para uma próxima gestão, mas nós já tivemos discutido na nossa mesa, né, de gestão atual,
como fazer isso. Infelizmente, esse ano de pandemia complicou bastante a comunicação e a participação de outros órgãos externos vindo para a nossa cidade. Né? Mas nós pretendemos, sim, dar continuidade a tudo isso que a gente planejou, desde o estudo até essa solicitação, né, para que os órgãos devidos possam vir fazer a fiscalização em loco e a punição e orientação, né, a todos os envolvidos dentro desse processo. Ok. Prefeita, tem ainda nessa área uma constatação, né, que foi apresentada, que o povo se ressente também da falta de acompanhamento regular e apropriado ao tratamento da depressão, que atinge altos níveis na cidade e também na zona rural. Nesse caso, eu vou estar sempre fazendo à senhora a pergunta da seguinte forma: se tem alguma ação e se a senhora, como a senhora pensa num eventual segundo mandato? Porque a pergunta é assim: qual a sua proposta para enfrentar esse problema? Então, como a senhora está na gestão, a senhora tem essa liberdade de poder se posicionar do que pode estar sendo feito ou não na atualidade e o que pensa, então, a posteriori. Pronto, nós temos implantado na nossa cidade o CAPS novamente, né, e o CAPS conta lá com a presença de psicólogo, de farmacêutico, de enfermeiro, uma equipe multiprofissional para o acompanhamento de casos de problema de saúde mental de uma forma geral e também casos que sejam, de fato, se veja a necessidade do acompanhamento pela instituição. O que nós precisamos, na verdade, ampliar a equipe de forma que a gente possa ter uma quantidade maior de psicólogos, aí não somente no CAPS, né, mas dentro da própria estrutura hospitalar, né, em caráter ambulatorial, e psiquiatra. O grande problema nosso, não de Petrolina, mas das cidades do interior de uma forma geral, é captar esses profissionais especialistas e que você encontra numa quantidade razoável nas capitais, mas que a demanda, a oferta deles para o interior é muito pequena. Né? Nós temos aí já alguns anos de ausência do psiquiatra, né, por não encontrarmos não só psiquiatra, mas outras especialidades médicas também que necessitamos, né, nem deveríamos, porque nem tudo é devido para um município do porto de Petrolândia, né, nem sempre é competência para o nosso porto, mas que a necessidade nos chama a atenção para a contratação. Né, e, infelizmente, nós não encontramos algumas especialidades, entre elas a do psiquiatra. Né, mas o nosso CAPS, novamente, ele tem, né, até o momento, dado conta de toda a demanda que se coloca, né, por assim dizer, à procura dele. Né? Precisamos chegar a ter uma oferta em outros setores para evitar aquela questão do próprio preconceito, da falta de comodidade, né? Depender do paciente de procurar um estabelecimento. De certa forma, a senhora acabou entrando na outra pergunta, que eu já iria mencionar aqui, que é exatamente outro ponto que aparece, que é a falta de atendimento médico e diagnóstico especializado. Nesse caso aqui, o comentário se refere ao hospital local, né? O que tem forçado a população a um deslocamento difícil, especialmente para os mais pobres. Então, se a senhora pretender complementar, porque como se refere ao hospital municipal, né? Se tem alguma ação em andamento ou se a senhora pretende, no eventual segundo mandato, atuar de forma mais incisiva nessa questão dos atendimentos via o hospital municipal. Certo. Vejam só, vamos contextualizar. Petrolândia é um município que tem uma média de 37 mil habitantes, né, e que, pela sua população, é responsável por aquilo que é básico na saúde. Né? O SUS, ele divide as competências de atendimento à saúde do cidadão nas 3 esferas, do governo municipal, estadual e o caráter da União. Né? Tem um financiamento de cada uma dessas partes e aquilo que o atendimento, de fato, deve acontecer em cada um desses entes federados. Né? No caso aqui, a gente tem, no município de Petrolândia, né, como todos os municípios desse porte, a obrigação de atender a obstetrícia, clínica geral, pediatria, cirurgia, né, e os atendimentos de urgência e emergência.
Então, assim, dentro da nossa competência, nós temos todas essas especialidades atendendo. O que acontece é que já tivemos uma situação bem mais confortável, financeiramente falando, há anos atrás, né, dentro da prefeitura. E o município contratou, nessa ocasião, várias especialidades. Né? Nós tínhamos aqui otorrinolaringologista, neurologista, ortopedista, várias especialidades que são, por assim dizer, obrigação da média e alta complexidade, ou seja, teria que acontecer somente nas regionais de saúde e na capital do estado. Né? Essa situação habituou a população a ter aquilo que era muito bom, né? É você ter uma especialidade dentro de casa sem precisar ter que sair, né? Pelo menos naquilo que se tinha a condição de atendimento aqui mesmo na cidade. Com a queda do recurso financeiro que entra no município, né, as gestões elas tiveram que ir adaptando, né, essa oferta àquilo que era de fato conveniente à situação financeira. Então, hoje, a população sente muita falta disso, mas nós temos aqui lutado para termos a obstetrícia, por exemplo, que é uma das obrigações, durante os 7 dias na semana, e nós não encontramos disponibilidade de obstetras para cobrir todos os plantões, né, a semana inteira. E não só obstetra, mas também um anestesista, porque, nesse caso, precisaríamos de ter uma equipe para uma possível cesariana, e que o obstetra sozinho não dá conta. Né? Então, nós temos hoje uma carência, não só financeira, mas também naquilo que é tocante ao cumprimento da obrigação de profissionais especialistas nessas áreas da obrigação, que nós não temos assim como garantir 7 dias da semana. Né? Então, são esses 2 pontos que a gente deve frisar, né, para o povo, que já tivemos, sim, mesmo sem ser obrigado, mas a situação financeira do município era muito diferente, era muito mais favorável, né? E hoje não temos mais por essas situações, o financeiro e a falta de oferta do profissional especialista na nossa região, que tem a disponibilidade de trabalhar aqui junto conosco. Ok. Prefeita, agora na área do trabalho e produção. Esse levantamento tem como destaque nessa área que o município apresenta um alto índice de desemprego, tanto na cidade como na área rural, principalmente entre jovens e mulheres, com invisibilidade para a pesca artesanal e da agricultura familiar, se comparado ao apoio concedido aos criatórios de peixe e ao agronegócio. Nesse aspecto, surgiu a seguinte pergunta: sabendo que a agricultura orgânica familiar e a pesca artesanal são alternativas de geração de renda sem agressão ao meio ambiente, como a senhora pretende incentivar esses 2 segmentos? Veja só, Libânio, nós temos uma situação hoje, dentro da situação da piscicultura, toda uma questão de implantação aqui da criação de tilápia em tanque-rede, que de fato aumentou muito, né, a produção, e fez com que o município fosse o 4º maior produtor de tilápia do país. A pesca artesanal, nós pensamos em inserir, né, todo o produto, né, vindo da pesca artesanal dentro daquilo que a gente planeja para o pescado como um todo. Hoje existe uma cooperativa que já coloca dentro dela uma quantidade, a maior, 90%, digamos assim, de todas as associações de Petrolândia, e inclui outras de municípios vizinhos também. Essa cooperativa luta pela implantação da unidade de beneficiamento do pescado, que terá sede aqui em Petrolândia. A prefeitura é parceira, já fez a doação do terreno, e esse beneficiamento ele faria agregar valor a esse produto. Então, sem distinção do que é produzido em tanque-rede, daquilo que é produzido, que é advindo da pesca artesanal, a gente tem toda essa luta aí, a gente tem se engajado na busca desses recursos, junto à cooperativa, para que a gente possa ter o valor adicionado pelo benefício desse pescado, tendo também um retorno financeiro para o pescador artesanal. Precisamos também, para poder fomentar ainda mais a questão da agricultura orgânica,
não só da propaganda, né, mas criar redes de incentivo, e temos isso dentro do nosso plano de governo, essas redes de incentivo à produção da agricultura orgânica, né, agricultura familiar de forma orgânica, onde a gente hoje imagina propõe, né, aquela cadeia onde, a partir da produção de peixe ou de camarão, como a gente está estimulando também em tanques cavados, possa ser utilizada a própria água da despesca para também servir de fertilizante nessa produção orgânica, né? E isso a gente tem tentado, assim, dar voltar, né, para que possa beneficiar ainda mais aqueles que são os menores, né? Então, assim, tratar da questão de valorizar aquilo que tem um custo, digamos assim, sustentável, né, do ponto de vista de meio ambiente e também das famílias que serão beneficiadas com isso, né, e engajando tudo isso aí dentro de uma cadeia onde a gente possa agregar valor, né, e um retorno financeiro mais favorável às famílias que dependem dessas práticas. Ok. Ainda nessa área, prefeita, tem uma outra pergunta. De uma forma geral, os produtores rurais relataram nesse levantamento que, entre outros problemas, destacam a falta de água, a dificuldade de escoamento da produção, sobretudo nesse caso, devido às condições, assim foram as palavras colocadas, lastimável na situação das estradas e sinais, né? Aí surge a pergunta: como fazer chegar água potável a todas Sim. as comunidades rurais e resolver melhorar as estradas sem contar com um orçamento municipal folgado? Quer dizer, tem uma relação com o que a senhora já havia colocado, a situação orçamentária, né? Mas como atender essa demanda diante dessa realidade limitada? Olha, Libânio, nós encontramos uma situação das estradas e a gente tem aqui tentado colocar, eu vou tentar não me perder no raciocínio para a gente pontuar de forma assim bem pé no chão. O nosso sonho para as estradas é que elas estivessem asfaltadas, principalmente aqui no Cinturão Verde, que é o nosso maior produtor, a começar no Projeto Apolônio Salles, saindo lá no Icomandantes, né? O nosso sonho é esse. A realidade é que só o projeto ele já tende a custar em torno de 10% da obra geral, ou seja, o levantamento que nós temos é de gasto de ter no projeto em torno de 4 milhões de reais a empregados. Então, assim, é toda uma situação muito difícil, mas nós estamos buscando parcerias no sentido de termos o projeto. Enquanto isso não chega, a realidade é a seguinte: o município tem uma frota, certo? Que é a frota que a gente tenta dar esse tratamento nas estradas como um todo. Não temos somente o Icomandantes, o Projeto Apolônio Salles, o nosso Cinturão Verde, mas também temos várias áreas de pé de serra, né, várias áreas indígenas, temos outras áreas aqui por perto que nos pedem, às vezes, assistência, mas que não pertencem ao nosso território de Petrolândia, né, e várias localidades e sítios também, né, que precisam dessas máquinas trabalhando. Uma das nossas grandes metas é tentarmos adquirir novos maquinários de forma a deixarmos todo o Cinturão Verde, de onde sai a maior parte da produção, voltado somente para a manutenção dessas estradas e uma outra frota, né, para poder atender às demandas gerais do município, desde as limpezas, as manutenções dentro da cidade, no pé de serra e nos sítios, mas que todo o Cinturão Verde ele possa ficar com uma patrulha mecanizada especificamente para ele. Hoje, nós fazemos esse tratamento, fazemos todo esse trabalho a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, a gente entra com as máquinas fazendo todo o Cinturão Verde. Há uma demanda, graças a Deus, crescente, né? Tem uma situação muito satisfatória dos carros veiculando, não só os que transportam os produtos, mas os carros particulares também, das pessoas que residem nessas localidades e que fazem com que as estradas precisem de manutenção cada vez num curto espaço de tempo, né? Então, com relação à manutenção de estradas, nós temos essa situação onde a gente, com o pé no chão, vai buscar um aumento nessa patrulha mecanizada para dar uma melhor manutenção, digamos assim, num período mais curto de tempo, né? Com relação ao tratamento de água, nós temos principalmente dentro da nossa realidade, que é justamente essa situação lá das agrovilas,
um sistema que a Chess deixou para uma delimitada quantidade de residências. Essas residências hoje praticamente triplicaram desde o início de tudo. Fora isso, ainda temos a situação de tratamento, né, que termina sendo, digamos assim, prejudicado pelo comportamento da própria população. Ou seja, aquilo que vai avançando, a gente ainda tem uma situação de sangrias, estou aqui procurando os termos adequados, né? A população sangra, né? Ainda tem algumas que colocam umas bombinhas, ou até mesmo registros, isso eu estou falando segundo a oitiva das próprias pessoas que lá residem, né? De forma que falta para muitos outros. O sistema ele já é um sistema, digamos assim, obsoleto, e a gente vê hoje como a melhor solução para essa situação a implantação do tratamento e distribuição de água para essas pessoas via Compesa. Iniciamos isso lá nas agrovilas 4 e 5 dos mandantes, né? A Compesa já está iniciando essa atuação lá. Conseguimos implantar um novo sistema de tratamento na agrovila 6 do Limão Bravo, onde esse projeto foi um projeto piloto, que dando certo a gente vai implantar em todas as outras para o tratamento, né? Porém, a ampliação de rede, o que a gente tem visto é o resultado do que a gente fez na agrovila 1 do bloco 1, onde a gente fez toda a ampliação da rede há poucos meses atrás, e hoje já se encontra na mesma situação de antes, pelo fato de os moradores perfurarem essa tubulação para ter uma demanda maior de água, e assim uns se beneficiam mais em detrimento de outros, né? Então, eu acredito que a Compesa ela é uma solução melhor para todo mundo, do ponto de vista operacional e de oferta, né, daquilo que todo mundo precisa ter por igual, né? A oferta de água tratada, né, promovendo saúde, bem-estar, melhor qualidade de vida para todo mundo, né? Esse é o meu pensamento, uma vez, já que nas outras localidades de Pé de Serra e tudo, a gente faz todo um abastecimento via carro-pipa, né, com água tratada, num sistema que foi implantado já nessa gestão, chamado G-Pipa, que barateia muito o custo, né, dessa água que a gente abastece, numa rapidez maior também os carros são abastecidos, e assim a gente faz chegar em todas as comunidades. Temos toda uma situação aí onde não conseguimos, né? A nossa grande frustração é a demora dos pleitos serem atendidos nos projetos que a gente imagina para o nosso município. Você está lá no alto da serra vendo tanta água embaixo e essa água sem chegar, né? Então, a gente está pleiteando, aí já solicitamos junto à Codevasf que possa ser dado andamento em adutoras já iniciadas em algumas comunidades dessas, e a luta continua, né? O que nós tivemos foi um tempo muito curto, né, 2 anos de trabalho com esse ano de pandemia, onde a gente parou tudo para tentar sanar problemas que vêm aí acontecendo de décadas e que a gente não está se abstendo de colocar a mão nessa ferida para ir tentar tratar de forma mais definitiva, né? Ok. Bom, o tema agora, prefeita e candidata à reeleição, é educação. Nessa escuta que foi feita, destacou-se a ausência da história e dos valores culturais do município na grade escolar. As salas pequenas e superlotadas de alunos, a baixa qualidade da merenda, isso foi o que foi relatado, a falta de um programa de estímulo à leitura e ao debate com bibliotecas públicas e escolar, com bibliotecas públicas e escolar sucateadas ou inexistentes, a baixa oferta de vagas na periferia, o que força as crianças a percorrer longas distâncias a pé, a falta de faculdades, além de um plano anual de cultura e a não priorização da educação ambiental na escola e fora dela. São alguns dos problemas levantados pelos moradores do município. Nesse aspecto, surgiu uma pergunta, né? Para melhorar a qualidade da educação pública no município de Petrolândia, vou me referir qual a sua proposta, pensando exatamente nessa questão de um eventual segundo mandato. Libânio, eu até sou obrigada até a discordar de algumas situações colocadas, mas, enfim, nós sabemos que não existe 100%, né, de uma situação, a não ser na questão da merenda,
né, nós não temos como concordar que a merenda não tem qualidade. Os cardápios são elaborados por uma nutricionista, muito competente, por sinal, para todas as escolas, né? Isso a gente nunca deixou faltar merenda escolar, né? Sempre procuramos garantir que desde o início das aulas já se tenha essa licitação aí vigorando para não deixar, aconteceu anos atrás aí de ter, por exemplo, empresas que mandam os produtos de fora e que atrasam a entrega da demanda, alguma coisa desse tipo, mas que a gente, nos últimos anos, nós tivemos todo um cuidado para que isso não acontecesse nem no atraso, né? Nós temos merendeiras de excelente qualidade, né? Inclusive algumas delas que os próprios pais pedem para que não tire de jeito nenhum, porque os filhos gostam muito da merenda, né? Nós temos crianças que almoçam nas nossas escolas porque, aliás, numa delas que tem tempo integral de estudo, e a gente sabe que a qualidade da merenda não é o que foi colocado aí, mas com certeza, se essa é uma reclamação da população, a gente tem que buscar ouvir e cada vez mais melhorar, né? Acho que a gente não tem que apenas fazer uma defesa, mas buscar, né, aquilo que possa ter fundamentado uma colocação como essas e corrigir aquilo que porventura puder estar errado, né? Mas assim, eu acredito que não, né? No tocante a essa questão das bibliotecas, da falta de acesso à leitura, né, a gente depende muito de muitas coisas. A equipe da Secretaria de Educação, ela lida com vários projetos, né, dentro da nossa rede escolar, e todas as escolas também têm a sua autonomia para iniciativas e projetos, enfim, que queiram lançar mão. Nós tivemos licitação para esse ano, que foram programadas, né, e foram, de certa forma, abortadas, de compras de novos livros, de aquisição de novos livros por conta do início da pandemia. No ano passado, nós já fizemos isso também. E temos dado uma ampliação, né, no sentido dessa melhoria da qualidade das bibliotecas das escolas. Inclusive, no ano passado, tivemos a aluna premiada a nível nacional na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, né? Então, assim, aluna de escola de periferia, né, de bairro de periferia, e nós tivemos a honra, tivemos o prazer de mandarmos nossa aluna, né, assim como os outros foram premiados também mais a nível local e estadual, nós tivemos essa que foi representar o nosso município em São Paulo, né, junto com o seu professor idealizador do projeto, né, e uma outra funcionária nossa da equipe de apoio da Secretaria de Educação. E, assim, tudo que a gente tem que fazer é melhorar, né, dar mais acesso, ampliar tudo isso, mas, assim, eu fiquei muito feliz com os resultados que tivemos no ano passado, né, com as nossas Olimpíadas, não só de língua portuguesa, mas de matemática e de astronomia astronáutica também, onde tivemos vários alunos, eu não me recordo agora a quantidade exata, mas sendo premiados em Olimpíadas brasileiras. Então, eu acredito que a gente não está num caminho muito distorcido, né, não está longe daquilo que a gente quer, temos caminhado para um aumento constante também, né, na nossa avaliação de DEB, e esse ano tivemos já aí um resultado do nosso programa Brasil, o programa Mais Alfabetizar, que nós implantamos e tivemos a Escola Aroeira em 4º lugar, sendo colocada em 4º lugar no estado de Pernambuco, entre 3.800 escolas, ou seja, a gente imagina que pode ter, sim, nós sabemos que temos muitas coisas a corrigir e que não dependem unicamente da questão de espaço físico, né, que não são salas tão pequenas, nós não temos salas superlotadas, né, não é a nossa realidade, né, nós temos mais de 40 escolas dentro do território de Petrolândia, entre escolas do ensino rural e urbano. Temos, inclusive, esse ano, algumas turmas que deixaram de ser formadas pela ausência de alunos, que nós estamos, inclusive, ainda com toda dificuldade por ser ano de pandemia, mas junto ao selo Unicef, fazendo busca ativas para saber o porquê e onde estão essas crianças que não formaram algumas turmas, ou seja, temos sobra, né, de cadeiras, né, de assentos nas nossas escolas. Então, nós não temos como acatar isso como sendo a nossa verdade, mas não deixaremos de estar buscando aquilo que precisa de correção para que seja feito. Eu não sei se contemplei tudo, é muita consideração e a gente às vezes esquece um pouco
Ok, não, tranquilo, tranquilo. Prefeito, então vamos agora ao tema da assistência social. Muitos jovens sem nenhuma perspectiva de emprego se envolvem com drogas, álcool e outras questões mais que lhes são prejudiciais, né? Mulheres e jovens são acometidas pela depressão. É preocupante o aumento de casos de suicídio. A pergunta é: quais suas propostas, num eventual segundo mandato, para uma política de assistência social municipal que atenda principalmente essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade? Eu acredito, Libânio, não só a questão do social, né, mas isso tudo aí depende de todo um contexto. Né? Teve uma pergunta lá atrás que você falou da questão da oferta de cursos, né, faculdades no município. Eu acredito, assim, parte muito daquilo que a gente já fez como estudo lá atrás, não só para uso de droga, mas que eu acredito que é uma coisa concomitante, como, por exemplo, gravidez na adolescência, essa expectativa, essa esperança de futuro, né, um pouco comprometida pela baixa autoestima e pela oferta, de fato, de algumas coisas que os nossos jovens precisam ver para ter em que se segurar e sonhar, né, de não ser simplesmente mais um na sociedade, batendo nas portas à procura de um emprego, né, o que gera muita... No nosso estudo, que já foi feito lá atrás por mim, enquanto ainda enfermeira que acompanhava a obstetrícia, né, mas agora como gestora também no tocante a essa questão do uso de drogas. Eu acredito que a gente, a partir do momento que consegue mostrar que existem, sim, possibilidades dentro da própria cidade, né, onde você tenha um crescimento social, já diminuiria bastante isso. Nós começamos trazendo nessa gestão agora a implantação de uma faculdade, né, que ela não tem um fim lucrativo, né, o SESVASF aqui de Belém de São Francisco, que por uma questão mais voltada para a questão administrativa da própria entidade lá naquela cidade, parou um pouco aqui, mas ela tem um valor bem menor, né, do que outras que praticam aqui na nossa região, e que daria, sim, a oportunidade para alguns. Fora isso, nós tentamos, né, por várias vezes, por 2 vezes, para ser mais precisa, 2, 3 vezes, lá no Ministério da Educação, essa situação junto ao IFE, para que saísse do papel e se transformasse numa realidade. O município já chegou a fazer a doação de um prédio público, né, que depois retornou ao município, e a gente precisa lançar a mão de novas oportunidades que não sejam com o IFE, mas com outros cursos profissionalizantes que possam trazer essas oportunidades aqui para os nossos jovens, além da parceria com a Universidade Federal Rural, que é uma das que eu pretendo muito, assim, puxar para cá, tendo em vista os nossos potenciais, então ela combina mais com a nossa realidade, né? Mas a gente já tem, desde 2018, trazido uma situação de oferta de cursos via SENAC, né? SENAC, SEBRAE, o Sistema S como grandes parceiros para tentar alavancar aquilo que se precisa de mão de obra, principalmente, dentro dos nossos potenciais de desenvolvimento econômico aqui no município. Ou seja, se não há condição de estudo de nível superior, mas se precisa de uma condição voltada para o trabalho, que a gente tenha não só a porta da prefeitura para que se bata, né? O nosso comércio local também já é saturado, não consegue absorver tanta demanda, então que a gente dê essa amplitude nessas ofertas, explorando a nossa piscicultura, que é um grande potencial, explorando a nossa agricultura, não só do ponto de vista de produção, mas também de beneficiamento dos produtos, e para isso nós já fechamos com o SEBRAE, em parceria com a Secretaria de Qualificação, Trabalho e Emprego do Estado de Pernambuco, uma garantia de cursos voltados para o beneficiamento do coco e dos outros produtos da nossa fruticultura irrigada, ocupando, assim, né, as nossas mulheres e os nossos jovens. E também explorando a questão do turismo, que hoje é o nosso maior potencial, né, de crescimento no desenvolvimento econômico, que vai gerar trabalho e renda também. E aí nós já começamos, desde 2018, a tratar isso, né, pela base, né, formando a mão de obra, oferecendo cursos, né, tentando fazer a propaganda do nosso município, né, mostrando ele ao nosso país como sendo um dos melhores destinos
né, aqui no interior do nosso Nordeste, né, e, inclusive, mostrando que é o único local que aponta para qualquer turista do nosso país o mergulho em ruínas. Então, assim, melhorando essa situação da economia local, da educação, da oferta de cursos e tudo mais, eu acredito que não é somente a questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas todo um conjunto para fazer levantar a autoestima do nosso jovem, fazer com que ele olhe ao seu redor e veja a esperança de um futuro brilhante aqui mesmo na cidade, que não vai precisar sair para outros lugares para poder crescer, né? Ser um investidor, ser um microempreendedor individual, né? Ser um profissional dentro de qualquer uma dessas áreas que são potenciais do município e algumas outras que possam ser ofertadas de forma a dar condição para o nosso jovem, ainda que ele queira sair daqui e buscar outros cursos fora. Ok. Ainda na área da assistência social, destacou-se que a questão dos cursos, cadastro e outros atendimentos, a queixa das pessoas que foram escutadas a respeito desse tema é que o atendimento centralizado dificulta o acesso justamente do público alvo, né, a ser beneficiado, que mais precisa desses serviços. A senhora, atualmente, ou dentro do contexto da sua candidatura, como poderia ser resolvido essa demanda? Atualmente, Libane, nós não conseguimos fazer, né? Pretendíamos, não conseguimos. Esse último ano, que muita coisa sairia do papel, parou muito, né? Deixou tudo muito parado, a gente não teve como avançar, mas nós pretendemos, sim, essa descentralização, né? Não só aqui para as periferias, mas para a nossa área rural, né? Aquilo que a gente tem de programas sociais ser levado para lá. Em termos de serviço de convivência, nós temos alguns núcleos implantados já em área rural, mas são poucos. Precisamos aumentar essa oferta lá. Levar aquilo que a gente tem aqui na cidade para a área urbana, para a área rural também, né? Serviço de convivência, CRAS, né, CREAS, tudo isso de forma descentralizada, além daquilo que a gente pretende implantar também dos programas profissionalizantes, né, voltados para os beneficiários do programa Bolsa Família, que nós estamos dando aqui o nome de Bolsa Transforma. Esse Bolsa Transforma, ele vai ter o objetivo justamente de tentar transformar as realidades das pessoas a partir de cursos, né, e de ações voltadas para as famílias beneficiadas por esse grupo, né, que são os usuários do cadastro único, de forma que eles, em qualquer localidade que estiverem, estejam com acesso mais próximo a todas as ações que hoje nós já temos aqui no município, né, na sede do município, que a gente precisa, além de ampliar aqui, levar também mais próximo, né, nessas áreas rurais. Nós temos agora um outro tema de grande relevância também, voltado para a questão da cultura e do esporte, né? Nesse levantamento, as pessoas destacaram a falta de um plano anual na área da cultura, do esporte e das artes, que possa atender jovens e idosos. Digamos assim, sentiram essa falta, essa carência. A pergunta é, como a senhora, no eventual segundo mandato, planeja desenvolver a cultura e o esporte de modo a envolver jovens, mulheres, idosos, o público alvo, digamos assim, necessário, né? Veja só, na verdade, não é nem que faltou o planejamento foi feito. Não houve a condição da execução em algumas situações. Por exemplo, o esporte, ele tem toda uma grade planejada pela diretoria, né, de esporte do município, de janeiro a dezembro. O que acontece é que nós íamos, no decorrer do ano, de acordo com a disponibilidade financeira, fazendo essa execução, né? Então, aquilo que a gente ia tendo a condição para, a gente ia realizando. Aquilo que a gente não tinha a condição financeira, a gente acabava por não realizar ou realizar de forma menor do que aquilo que a gente pretendia. As festividades, as programações culturais também, a gente percebe que há um anseio muito grande e uma coisa que a gente deveria estar entregando agora
já nesse ano, para a nossa população de Petrolina, seria o Museu do Homem de Itaparica, né? O museu não, na verdade, um memorial, né, que seria esse início daquilo que a gente sonha para o nosso museu. Não conseguimos, porque, assim, muita coisa foi frustrada nesse ano de 2020, né? A falta de condição de saída, de resolutividade daquilo que precisava ser visto fora da nossa sede, por conta da pandemia, acabou frustrando muito os nossos sonhos, né? Mas a gente colocou isso dentro de uma programação para o nosso futuro, onde a gente precisa não só dar uma incorporada melhor dentro dessa situação cultural, né, de forma que não sejam somente festividades, mas que se dê um caráter mais sólido, principalmente dentro da nossa história, que é riquíssima, né, e que a gente precisa firmar isso a partir da escola, né, até os nossos visitantes, utilizando a questão do turista, por exemplo, né, e deixar isso mais solidificado, sim. Nosso carro-chefe seria a implantação do nosso memorial, né, do Homem de Itaparica, o desenvolvimento desses calendários culturais, explorando mais aquilo que tem, não só da nossa história, mas da nossa gente também, como a questão dos povos indígenas, dos povos quilombolas, voltar a dar um caráter, né, nessas festividades, né, onde a gente já tem aqui também o Festival Quilombola, na data da sua comemoração, Festival da Consciência Negra, dar uma maior condição para que se realize aquilo que nós tínhamos, como falei, junto ao esporte, também dentro da cultura, aquilo que se tem planejado e que nem sempre nós tivemos a condição para, devido à deficiência financeira, que é um dos grandes gargalos a serem enfrentados para a próxima gestão. Ou seja, aquela situação da falta de condição para termos tantos especialistas na saúde, ela não afetou somente a saúde, ela afetou todas as áreas, né? E a gente teve que trabalhar ao longo desses 3 anos, desde que assumi, e que já era a realidade de antes, nós tivemos que assumir tudo isso aí, olhando para aquilo que chega de receita e para aquilo que tem que sair, né, para o pagamento das despesas da manutenção de uma estrutura que é enorme, né? Nós temos aqui várias situações que outros municípios não têm e que, para serem sustentadas, dependem muito dessa situação financeira somente da prefeitura e que, infelizmente, acabam por reduzir um pouco a realização de outras situações, principalmente no tocante à cultura, ao esporte, às nossas festividades, que tiveram que ficar para um segundo plano para que a gente pudesse manter a questão da educação, da saúde, né, da manutenção da infraestrutura e outras situações que se colocavam, da própria segurança pública, outras situações que se colocavam como prioridade, né? A luta por sair dessa situação de dificuldade financeira será nosso carro-chefe, porque saindo disso, melhorando isso, tudo mais vai fluindo, né, de forma bem mais satisfatória. Passemos então para o tema meio ambiente. Na escuta realizada com alguns moradores do município, apontou-se uma série gravíssima de problemas. Nesses problemas, o que mais chamou a atenção foi a privatização do acesso ao rio, como está acontecendo na Praia do Sobrado, assim relataram as pessoas, em benefício de um turismo que degrada o Rio São Francisco, que é um bem comum e esse é apontado como um dos problemas. A pergunta nesse sentido, senhora prefeita e candidata à reeleição, é que medidas serão tomadas pela senhora no eventual segundo mandato para desenvolver o turismo, que é algo muito importante para a economia do município, né, e na geração de renda, no entanto, sem degradar o rio, que é importante do ponto de vista ambiental e também é importante do ponto de vista do turismo. Muito, muito boa pergunta, Libânio. Na verdade, é até muito oportuno, né, para a gente ter esse esclarecimento feito à população. A Praia do Sobrado, ela fica em um território que não pertence à prefeitura, à municipalidade, né? Ela tem dono, tem proprietário. Na verdade, há um grande questionamento com relação a isso, porque até pouco tempo atrás, nós sabíamos que fazia parte do assentamento Miguel Arraes, que seria com o INCRA, né?
e depois a gente soube que não, que aquela parte lá, né, que dá acesso ao sobrado, teria um proprietário que já foi negociado, que já passou para um outro. E em se tratando de acesso por terras particulares, né, o município não tem como dizer, obrigar, né, a não cobrança. No entanto, nós já tivemos um primeiro diálogo nesse sentido de ver essa questão do acesso a uma área que é tão linda, né, que todos os petrolandenses e turistas desejam chegar lá, usufruir, né, mas que também me foi passado justamente essa situação da preservação como sendo uma das maiores causas da cobrança. A quantidade de turistas que chega lá é muito grande, e as pessoas não têm tido esse cuidado de não deixar todo o lixo, né, quando saem, né, vão lá para desfrutar e deixam muito lixo na saída. Então, a taxa de cobrança seria justamente para tentar fazer a limpeza do local. Foi essa a resposta que nós encontramos. Do ponto de vista ambiental, nós temos uma situação muito, diria assim, um passo muito grande ainda a dar, que parte, inclusive, da nossa própria estrutura. No organograma do município, a Secretaria de Agricultura vem trazendo também o meio ambiente, o que é um contrassenso, né? Mas nós não podemos separar agora essa caixa, por assim dizer, por conta da lei de responsabilidade fiscal, que nos impede de criarmos novas situações, né? novas pastas, né? E individualizar a do meio ambiente ou, né, fazer essa modificação para uma outra situação mais adequada, né? Então, precisamos dar um direcionamento ao meio ambiente, né, de forma que possa ter um vulto maior dentro do próximo mandato e que tenha uma equipe, não apenas, a gente tem hoje uma equipe, temos o conselho, temos um diretor que é engenheiro ambiental, né, mas não temos uma equipe ainda tão preparada, né, para enfrentar esses desafios e elaborar os projetos e dar seguimento a eles. Isso faz parte da nossa pretensão, né, do nosso plano de governo, faz parte do nosso anseio, não só do ponto de vista lá da Praia do Sobrado, mas de toda a extensão natural que a gente tem no nosso município, que é carro-chefe, né, para esse turismo. Então, a gente precisa dar uma ênfase maior a essa situação, pedindo, em primeiro lugar, a colaboração, não só da população local, mas dos turistas também, e de quem usufrui desses espaços, no sentido da economia privada, né, explorando como setor privado, que possa também estar trabalhando junto com o município, em parceria, né, numa situação onde possa fazer a parte educativa. Nas nossas escolas, nós lançamos, do ano passado para cá, uma proposta de ensino onde a sustentabilidade ela seja integrante de todas as disciplinas. Trabalhar a Agenda 2030 dentro das nossas escolas com os nossos alunos é o nosso maior desejo, né? Sabemos que, partindo deles, todo o resto vai fluir um pouco melhor, porque hoje a gente está vendo justamente o contrário, as crianças chegam e ensinam para os pais aquilo que lá atrás esses pais não tiveram de ensinamento, de educação ambiental nesse sentido, né, falando nesse sentido, e não passaram para os filhos também. Então, a gente espera que o aluno venha para casa passando isso, né, para os seus pais, e que a gente possa usufruir um pouco mais, não só nos nossos pontos turísticos, mas na nossa cidade de uma forma geral. Percebemos que, inclusive, em áreas onde tem, por exemplo, coleta diária de lixo, né, a gente precisava ter, até pouco tempo atrás, coleta diária por 2 vezes, ou seja, é muito dinheiro investido devido a essa falta de educação ambiental por parte dos cidadãos. Né? Então, assim, além da educação, dá esse caráter punitivo, que é o que vai dando um novo formato na forma de pensar do nosso cidadão petrolandense, do turista que aqui chega, né, e da sociedade de uma forma geral, para que a gente possa aprender a valorizar, né, tudo isso que a gente tem de beleza natural no nosso município e fora dele, porque a educação de casa também vai para a rua, né? Correto. Ainda nessa área de meio ambiente, né, tem um outro ponto que foi levantado aqui na escuta, que é a falta de coleta de lixo nos assentamentos.
o iminente esgotamento do aterro sanitário por falta do tratamento adequado do lixo, o despejo de esgoto no rio, a senhora até abordou, acho que logo no começo da nossa entrevista, né? O esgoto, alguns esgotos a céu aberto nas agrovilas e na periferia da cidade, multiplicação das baronesas com prejuízos enormes para o bioma, a ausência de zoneamento ecológico em decorrência da falta de atualização do plano diretor. Segundo relatam as pessoas, o plano diretor estaria vencido e não foi revisado. São alguns dos itens apontados, né? A pergunta formulada a partir desse levantamento, com essas questões, é quais suas propostas, num eventual segundo mandato seu, para tratar desses problemas apontados, especialmente quanto ao lixo e o tratamento de água da área rural. A coleta de lixo, ela já se estendeu para a área rural também, Libânio. Nós temos coleta de lixo diária, aqui na cidade, diária ou a cada 3 dias, aliás, dia sim, dia não. Né? Na nossa área rural, nós implantamos coletas também. Vale salientar que grande parte dos assentamentos que nós temos aqui próximos à nossa sede, eles são pertencentes a outro município. Né? A maioria deles pertence a um outro município, não são território de Petrolândia. Né? Então, assim, eu não sei, de fato, de qual assentamento se vem essa reclamação, mas nós já implantamos a coleta de lixo também na nossa área rural. A questão do esgotamento sanitário, e no tocante ao lixo também implantamos, né, ainda no ano de 2018, salvo engano, já mais no final do ano de 2018, a coleta de material reciclável. Nós temos um caminhão que só coleta material reciclável, né, já também para dar uma sustentabilidade maior e uma diminuição naquilo que seria uma sobrecarga do nosso aterro, que funciona de forma licenciada, de forma adequada. A única coisa que tem acontecido no momento é que ele está chegando próximo ao fim da sua vida útil. E que para que aconteça uma expansão, né, desse aterro, é preciso que tenhamos primeiro a detenção do terreno que pertence à Chesse. Nós já pleiteamos, a Chesse já sinalizou que vai doar ao município, porém ela coloca algumas condições que nós não concordamos com elas, né, no momento, e estamos vendo de que forma receber, né, esse terreno sem causar nenhum prejuízo para o município, né, diante desse recebimento. São alguns detalhes que a gente já está tratando de forma administrativa para que a gente possa fazer a ampliação do nosso aterro sanitário, que é dos únicos que existem aqui no nosso sertão de Pernambuco, funcionando de forma correta e licenciada. Nós falamos aí do saneamento lá no início, né, que a gente está com a obra aí a todo vapor, né, de reestruturação, né, de revitalização do saneamento básico do município, e eu não lembro agora mais quais os outros pontos que você incluiu. A questão da coleta de lixo, do aterro, saneamento. Era basicamente essas duas mesmo, eram basicamente essas duas, que era a questão exatamente disso, da coleta de lixo na zona rural e, sim, o plano diretor que foi mencionado. Pronto. No tocante ao plano diretor, nós estamos com ele, de fato, precisando ser atualizado, né? Nós tivemos outros documentos que precisamos atualizar no decorrer desses 3 anos, conseguimos alguns, né? Como o Código de Postura, por exemplo, nós chegamos a atualizá-lo depois de muito trabalho não só na produção, mas na explicação e todo o trabalho que tivemos que fazer junto à Câmara para a aprovação dele, né, toda a revisão de Código Tributário também que foi feita, e o plano diretor é um próximo passo para ser atualizado também no município, uma vez que ele foi construindo ainda, eu acredito que acho que em 2006, mais ou menos, por volta de 2006 é que foi feito, né, na gestão do ex-prefeito Antônio Marcos de Souza, né, meu esposo, e de lá para cá ele não sofreu nenhuma alteração. Então, precisamos sim retomar, né, esse estudo, essa atualização do plano diretor do município para dar seguimento
há muitas outras coisas que vieram acontecendo ao longo desse tempo e que não foram, de fato, acompanhadas pela municipalidade, causando alguns transtornos, né? Então, a gente precisa tomar pé disso e trabalhar, mas já estamos caminhando. De todos os documentos, acredito que só falta ele agora para ser atualizado. Ok. Nós finalizamos essa sequência de perguntas locais, né, municipais, mas a Comissão Diocesana Eleitoral elaborou 3 perguntas de âmbito regional e nacional que eu gostaria de fazer à senhora nesse momento. A primeira, nesse caso, trata do cenário nacional e pergunta sobre o seu partido, se ele apoia o atual governo federal ou se coloca na oposição. Olha, o meu partido se coloca na oposição do governo nacional. No entanto, eu tenho uma forma muito particular de pensar, Libânio. Eu não vejo exatamente, unicamente a questão de sigla. Eu sou uma pessoa que vejo principalmente comportamento, né? Então, mais do que a questão da sigla partidária, né, de ser oposição, eu não tenho como dizer que a minha pessoa, né, enquanto membro do PSB, pode estar contente, né, nesse momento com os rumos que a nossa situação no país estão tomando, tendo em vista o maior calo que foi a pandemia nesse ano, ter tomado rumos que eu não concordo, principalmente enquanto profissional de saúde. Eu espero muito que isso seja modificado, eu espero muito que os comportamentos sejam revistos, espero muito que, independente da sigla partidária, o nosso governo federal encontre o caminho, né, da governabilidade, né, do bom senso, de uma boa conversa, né, e daquilo que é coerente para a necessidade do município. Que se esqueçam essas birras, né, por assim dizer, porque às vezes parece que a gente está tratando até mesmo de birras, né, diante dos comportamentos que a gente vê, né, mas assim, independente da sigla partidária, avaliando o comportamento, eu, Jane Souza, não posso me colocar contente, né, mas esperando muito que haja uma mudança nesse quadro, esperando muito que haja uma reformulação nas estratégias de governo para que a gente possa ter uma segurança maior. Esse ano foi na questão da saúde, mas esperamos que seja em todo o resto, porque principalmente a nossa economia precisa ter um bom direcionamento agora, depois, nesse pós-pandemia, de forma que a gente tenha um sucesso, né? Digamos assim, que a gente possa fechar a pandemia com um plano de retomada na economia de uma forma geral, de forma que, indo embora o coronavírus, a gente não volte a perecer dos males sociais que afetam mais a nossa população. A outra pergunta, ela tem uma relação também com muitas coisas que nós tratamos aqui nessa entrevista, que é a questão do esgoto sanitário, saneamento, né? Mas especificamente essa lei recente que foi aprovada, né, e sancionada pelo presidente, e que coloca exatamente sobre o tratamento do esgoto sanitário, o saneamento, e também prevê a privatização das águas. Então, nós gostaríamos que a senhora pudesse se posicionar em relação à sua opinião, né, específico em relação a essa lei. Olha, Libânio, a privatização, eu queria só tirar uma dúvida contigo antes, a privatização das águas ou da questão da cessionária que poderia passar a ser outra da lei de licitação, é isso? É o marco regulatório, né, que eles aprovaram no contexto dessa lei. Que a gente, isso, que possibilita... Que a gente possa terceirizar a questão do tratamento da água com outras que não sejam as certas. Certo. Na verdade, a gente já chama logo de privatização, né, daquilo que sai do poder público, né, é mais nesse... E vai para o privado, de fato. De fato, nós temos uma situação hoje que existe uma tendência muito grande para a gestão, de uma forma geral, de imaginar que essa terceirização, que essa privatização, ela teria um caminho, digamos assim, com mais responsabilidade a ser dado, né? Mas isso também me preocupa muito, porque vai tornar o produto mais caro para o consumidor. A gente ainda não está num patamar social seguro, né, para dizer que a gente precisa somente da excelência
sabendo que o preço vai ser aplicado para o consumidor de uma forma geral, de forma igual, né? Temos que ter muito cuidado com isso, porque aquilo que parece ser muito bom, né, no tocante aqui, as nossas estatais, no momento, não dão conta, privatizando haveria uma forma melhor, um tratamento melhor, um acesso melhor, mas sabemos que isso tudo vai ser revertido também no preço. Então, eu tenho muito medo, né, dessa situação, temo, né, que principalmente o mais carente possa sofrer toda a consequência dessa reversão por uma atitude dessas. Então, assim, aconteceu, né, foi sancionada, né, a gente está aí passando, inclusive, por momentos de estudo, porque temos aí nosso saneamento básico sendo refeito e que a gente tem todo um direcionamento a ser dado no final dessa obra e que precisamos avaliar com muito cuidado aquilo que vai ser feito, né, por quem vai ser feito e como será o retorno dessa conta, né? Então, isso nos deixa muito preocupados, Libânio. Aqui no município nós já começamos a discutir isso, né, junto à Compesa, né, nesse momento no momento quem faz o tratamento, no caso da água aqui, né, e que estaria apta a receber o nosso esgotamento no final da obra, mas vendo hoje de forma muito preocupada por conta dessa situação da conta que termina passando por essa situação que você falou aí, é uma privatização, né, das águas. A conta, a gente sabe, nas costas de quem vai quebrar, né? É verdade. Bom, a nossa pergunta final, ela tem relação, não diretamente, eu diria, com Petrolândia, mas tem impacto, que é essa discussão, e esse é um tema, eu diria, a senhora, muito importante para a Diocese de Floresta, né? Porque ela está inserida diretamente nesse contexto da discussão, da possibilidade de instalação de usinas nucleares em Itacuruba. Como eu disse, é um pouco ainda distante dos limites de Petrolândia, mas impacta em toda a região, né? Então, nós gostaríamos de saber o seu posicionamento como gestora atual do município de Petrolândia e também como candidata a um segundo mandato. Eu já tive esse posicionamento, eu digo assim, eu preciso de mais conhecimento, mas até onde conseguir avançar nesses conhecimentos, Libânio, eu ainda não consegui mudar a minha opinião. Eu sou contrária à implantação da usina. Muitas benesses se colocam, né, principalmente a questão da geração de emprego e renda para uma região tão sofrida e tão carente quanto a nossa, e que, num primeiro momento, enche os olhos, né, de quem está ouvindo aquilo que é proposta, né, pelos interessados em implantar a usina aqui. Eu tenho muito medo, principalmente quando a gente faz uma relação com aquilo que já aconteceu aqui na nossa cidade, como exemplo, né? Tivemos aí uma antiga sede inundada, né? O desenvolvimento veio, é inegável, veio o progresso, né? Por um bom tempo, se teve uma situação muito satisfatória financeiramente falando para o município de Petrolândia, empregabilidade, geração de renda, muita coisa boa aconteceu aqui. Tudo isso parou, né? Chegou um momento em que se disse assim, o objetivo não é mais esse, a geração e a produção e a venda da energia é o nosso maior interesse, e nós não temos mais nada a ver com você, que é agricultor, que foi retirado da sua localidade, não temos mais nada a ver com a saudade que você sente da sua cidade, não temos mais nada a ver com o hospital que você usufrui numa cidade maior da regional, não temos mais nada a ver com um acampamento que se formou, né, para poder isso tudo aqui ser construído. E esse não temos mais nada a ver tem trazido hoje um impacto até bastante negativo para a vida das pessoas que moram aqui. Então, assim, sabemos que pode, sim, trazer geração de trabalho e renda, mas o dano que pode ser causado à vida das pessoas que estão não só em Itacuruba, mas em toda a nossa região, é muito maior do que qualquer benefício que possa ser trazido, né, com a implantação dessa usina aqui. Né? Sou contrária, né? Não tem que me tirar da cabeça até o momento que a vida importa, sim, muito mais do que a situação em que ela é vivida, né? E que a gente tem outros meios na nossa região inteira de se buscar geração de trabalho e renda
sem precisar ameaçar a vida das pessoas, que é o que a gente tem visto até o momento. Bom, finalizamos todas as perguntas e eu quero, em nome da Diocese de Floresta, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua boa vontade em tratar de todos os assuntos aqui. Esperamos que a sua participação ajude ao eleitorado de Petrolândia a refletir, juntamente com as outras colocações das outras candidaturas, a decidir pelos melhores rumos para o seu município, né? E quero retornar a palavra à senhora para as suas considerações finais. Olha, Libane, eu tenho somente a agradecer, né? Agradecer a você, agradecer à nossa Diocese de Floresta, na pessoa do nosso bispo Dom Gabriel, a toda a equipe que teve essa iniciativa de promover um diálogo tão construtivo, né? Eu espero, eu falo muito, eu tive inclusive muito medo de não falar demais e extrapolar o tempo nosso aqui, né? Mas eu espero que tenha sido uma conversa muito esclarecedora. Eu queria dizer para todos vocês que eu me coloco aqui, assim, não só com uma vontade de colaborar com o crescimento de Petrolândia e da região, nós sabemos que a nossa responsabilidade não é somente com a nossa cidade, mas me coloco muito de peito aberto para cumprir missão. Eu tenho entendido, da forma como as coisas se desenharam na minha vida para que eu chegasse até aqui, eu tenho entendido como uma missão, me coloco apta, pronta para assumi-la mais uma vez, né, num próximo mandato, vindo de forma mais madura, onde um aprendizado já aconteceu e está aberto para melhorar ainda mais, e esperando muito em Deus que seja um mandato sem renúncias, sem pandemias, como eu digo, onde vou, né, com melhores condições financeiras, com a nossa situação brasileira num patamar melhor para a Petrolândia e para todos nós. Né, eu agradeço demais por todos vocês que se propuseram a elaborar, né, todos esses questionamentos, né, a todos que possam estar nos ouvindo nesse momento e pedindo, né, a direção de Deus para a decisão de todo mundo. Muito obrigada. Ok, nós lhe agradecemos mais uma vez, agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam e quem assistirá depois, a posteriori, o vídeo, né? Que Deus nos abençoe a todos e que possamos nos comprometer cada vez mais com a preservação e a valorização da vida em sua plenitude. Uma boa noite. Boa noite.